Muito se fala de uma desdolarização do mundo, da perda da hegemonia dos Estados Unidos enquanto grande potência global. Será que é isso mesmo? Vamos nos atentar aos alguns fatos que eu vou trazer aqui para vocês e depois vocês tirem suas próprias conclusões. Primeiro, os Estados Unidos continuam sendo a maior economia do mundo. Muito se fala da China eventualmente passar os Estados Unidos, se tornar a maior economia do mundo. Algumas projeções apontam para 2030, outras apontam para mais além, mas o fato é que a maior economia do mundo ainda é a economia americana, responsável por 25 trilhões de dólares do PIB global. 25 trilhões são somente da economia americana. 25% da riqueza global que o mundo todo produz vem dos Estados Unidos, e os Estados Unidos continua sendo ainda a maior economia e a economia hegemônica do mundo. E além de terem a maior economia do mundo, 70% do valor de mercado das 100 maiores empresas do mundo são americanas. Mas além de serem a maior economia do mundo, muitos podem dizer, não, mas tudo bem, essa é a realidade hoje, William, como é que esse negócio vai ser no futuro? Uma forma da gente pensar é através da criação de riqueza, de novas companhias que vão sendo geradas, no mundo, especialmente no universo de tecnologia, ou mesmo de empresas que passam a ter um valor de mercado acima de $1 bilhão, chamados unicórnios. Aquelas empresas que nascem, que surgem, trazendo uma nova ideia, um novo serviço, uma nova forma de vender um determinado produto e que passam a valer mais de $1 bilhão, porque realmente melhoram a nossa vida ou entregam um maior valor agregado, um produto ou um serviço melhor. Quando a gente vai olhar o universo de unicórnios no mundo, a gente vai ver que mais da metade dos unicórnios do mundo estão onde? Nos Estados Unidos. É bem verdade que tem muitas boas, grandes, novas empresas surgindo na Índia, surgindo na China e até mesmo no Brasil, mas mais da metade estão concentradas aonde? Nos Estados Unidos. E isso por quê? Porque você tem capital intelectual nos Estados Unidos. A gente tem diversas grandes e renomadas universidades. Entre as 100 maiores universidades do mundo, você tem 56% ou 56 delas estão aonde? Nos Estados Unidos. Capital intelectual geram novas riquezas, novas inovações, transformações de negócios da forma com que eles são hoje, são feitos de outra forma. É daí que surgem grandes negócios, daí que surgem grandes oportunidades. E esses centros de capacidade intelectual e de inovação, eles estão aonde? Nos Estados Unidos, reforçando a capacidade dos Estados Unidos em se perpetuarem, em continuarem sendo uma grande economia com criação de novos grandes negócios. Outro ponto relevante quando a gente olha futuro, é a questão do envelhecimento populacional. Países que já foram ricos, especialmente na Europa, a gente vê diversos países onde a população ela vem envelhecendo, e você tem uma população economicamente ativa cada vez menor. São menos pessoas com idades aptas a trabalhar e a produzir e a gerar riqueza. É normal, o mundo vem envelhecendo. A diferença é que nos Estados Unidos, sim, os Estados Unidos também, as pessoas estão também envelhecendo lá, o país também está envelhecendo, mas os Estados Unidos conseguem atrair mão de obra. E quando você vê as estimativas de crescimento ou de evolução da população dos Estados Unidos, diferentemente de outros lugares como na China, ou mesmo como você já vê na Itália ou Alemanha, a gente não vê projeções de diminuição da população ou de um envelhecimento e redução muito forte na população economicamente ativa, ou seja, na quantidade de pessoas que podem trabalhar, porque os Estados Unidos atraem mão de obra. São brasileiros que querem se mudar para lá e trabalhar e construir sua vida, riqueza, enfim, não só brasileiros, turcos, argentinos, colombianos, mexicanos, pessoas do mundo todo que têm essa intenção, que têm esse desejo. Então você vê nas estimativas de população dos Estados Unidos ainda um crescimento, e isso ajuda essa população economicamente ativa trabalhando, gerando riqueza, ajuda o país a se perpetuar como maior economia do mundo ou como uma economia muito forte. E não obstante essa atração de mão de obra, de capital intelectual, quando você olha, grande parte das grandes empresas americanas, elas foram formadas ou por imigrantes ou por filhos diretos de imigrantes. Hoje você tem como CEO da Microsoft um indiano, você tem como CEO do Google também outro indiano. O Elon Musk, que muita gente conhece, já ouviu falar, ele é sul-africano. Assim como Jeff Bezos, assim como os fundadores do Google, assim como o fundador da Nvidia, todos eles imigrantes, eles têm uma coisa em comum, imigrantes, assim como brasileiros já fizeram nome e fama nos Estados Unidos. E esse é um ponto relevante, a atração de capital intelectual, a atração de população economicamente ativa
e a atração e a vontade de imigrantes que vão para os Estados Unidos em construírem algo novo, né? Em construírem um novo produto, um novo serviço, uma nova companhia que eventualmente possa se tornar um sucesso. E tudo isso ajuda na questão da hegemonia dos Estados Unidos enquanto economia. Mas e o dólar? 90% das transações globais comerciais são feitas em dólar. Muito se fala que a Arábia Saudita vendeu petróleo para a China lastreado na moeda chinesa, ou mesmo que a Argentina vem usando cada vez mais a moeda chinesa, ou mesmo o Brasil aumentou as suas reservas em moeda chinesa, mas a verdade é que transações comerciais no mundo são feitas em uma moeda que facilita isso, que é o dólar. 90% das transações comerciais do mundo são feitas em dólar. E se a gente parar para pensar, né, um produtor que eventualmente produz café, milho, soja, como é que ele vende isso para o mundo, né? Ele possui muitas vezes um negócio que a gente chamado hedge, né? A proteção disso. Ele usa contratos futuros, a bolsa de valores, eventualmente para proteger a sua produção, para proteger a sua receita. Ele faz isso através de um mercado financeiro organizado e que é, em grande parte, sediado nos Estados Unidos. A bolsa, por exemplo, de derivativos, mercadorias e futuros, né? Uma das maiores do mundo, de Chicago, e os contratos de petróleo, de boi gordo, de milho, de soja, de diversos produtos que a gente consome no dia a dia, são todos eles cotados em dólar. Será que vai ser tão fácil assim substituir o dólar? Como é que o produtor que produz café no Brasil ele vai fazer a proteção da sua produção em outra moeda? Qual que vai ser essa outra moeda? Qual que vai ser esse outro mercado? Será que a gente tem hoje já um mercado competitivo a ponto de superar o mercado americano? Parece bem longe dessa realidade. E esse é um dos fatores que ajuda nessa manutenção da hegemonia americana. E outro ponto relevante dessa questão da hegemonia americana é que grande parte da poupança do mundo está em dólar. Sim, é bem verdade que os bancos centrais eles buscam diversificar em termos de outros produtos, como é o caso do ouro, em termos de outras moedas. O próprio Banco Central Brasileiro recentemente anunciou que aumentou as suas reservas em moeda chinesa, chegando a 5% na moeda chinesa. Mas onde é que estão o resto, né? Onde é que estão todas as outras reservas do mundo? Pois é, estão em dólar. No caso brasileiro, 80% das reservas do Banco Central Brasileiro estão em dólar. E às vezes a gente fica se perguntando se a gente deve ter 5 ou 10% em dólar, né? Bom, o Banco Central Brasileiro guarda 80% das suas reservas em dólar. E no mundo, os bancos centrais globais guardam, na média, cerca de 60% das suas reservas em dólar. Então, para trocar essa hegemonia do dólar, os bancos centrais do mundo inteiro, né, terão que talvez mudar essa sua poupança. Quão factível é essa realidade, né? Será que essa realmente é a realidade atual? Qual que é o fato concreto? É que grande parte das reservas do mundo ainda são em dólar. Bom, esses são alguns fatos. Você concorda ou não com isso que eu trouxe aqui? Faz sentido para você? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber qual que é a tua opinião sobre a hegemonia do dólar e dos Estados Unidos enquanto principal economia do mundo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, sempre importante pra gente, e te inscreve nesse canal para você continuar assistindo novos vídeos, mais conteúdos e te ajudar nessa jornada como investidor global.